Conforme a gente anunciou, a partir de agora a gente conversa aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado estadual Inácio Loyola, do PSB. Ele que é nascido em Piranhas, foi 3 vezes prefeito do município e é um profundo conhecedor da região, inclusive um estudioso, não só das coisas do sertão, como também do cangaço e de Lampião. Deputado, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, a gente tem acompanhado aí o noticiário da Assembleia e tem observado a preocupação do senhor, que também é uma preocupação de muita gente, principalmente os sertanejos, com a falta de chuva, com a estiagem naquela região do nosso estado. Como é que está realmente a situação, deputado? Bem, Flávio, nós enfrentamos a mais cruel, mais inclemente seca desses últimos 50 anos. Nós entramos no 5º ano de seca na região do semiárido. Apesar que essa seca é tão severa que já atinge outras regiões, como a região do Agreste, a região do litoral e a mesma região da mata. E os danos são os piores possíveis na região do sertão. Para se ter uma ideia, há 4 anos a produção agrícola na região é 0. A pecuária, o rebanho de bovino, de caprino, de ovino, já houve uma redução em torno de 50%. E, evidentemente, com isso, nos deixa, por demais, preocupados, que nós entramos no 5º ano consecutivo de seca, e as previsões são as piores possíveis, ou seja, uma região que está, como eu disse, enfrentando a mais inclemente seca desses últimos 50 anos aqui na região do nosso sertão. O que é que precisa ser feito, deputado, para minorar a situação? Veja bem, eu tenho dito que uma das regiões mais privilegiadas, um dos semiáridos mais privilegiados que o Nordeste brasileiro tem é o semiárido alagoano. O semiárido alagoano, conforme o saudoso professor Ivan Fernando de Lima, a linha divisória é exatamente o rio Traipu. Ou seja, a partir do município de Jaramataia, pegando o município de Cacimbinha, Major Isidório, aquele trecho em que atravessa o rio Traipu, ali é a região, inicia a região do nosso semiárido. Apesar de tudo isso, é uma região de um potencial muito grande. É uma região que tem o Rio São Francisco, é uma região onde está se construindo a maior obra hídrica do Nordeste brasileiro, que é o Canal do Sertão. É uma região com um potencial turístico muito grande, uma região onde tem uma bacia leiteira, uma das mais respeitadas, uma das que tem melhor genética, o seu rebanho aqui no Nordeste. E nós temos uma região que eu tenho denominado como a região de microclima mais privilegiada que os sertões de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco têm, que é a região serrana que compreende os municípios de Água Branca, Mata Grande, Inhapi e Pariconha. O que se precisa realmente é um plano de desenvolvimento para aquela região. Quando nós falamos do Canal do Sertão, esse Canal do Sertão, que terá uma extensão de 250 quilômetros, ele nasce em Delmiro Gouveia, atravessa todo o sertão e termina no Agreste, exatamente no município de Arapiraca. Precisamos estabelecer o quê? Um plano para o funcionamento desse Canal do Sertão. O Canal do Sertão precisa ser colocado a sua serventia para projetos de irrigação, para o abastecimento humano, o reforço das nossas adutoras, projeto de piscicultura, porque em cima disso, exatamente, nós vamos poder transformar essa região numa região extremamente produtora de alimentos. Nós temos a região que compreende, como eu coloquei, a região serrana, a região de microclima, que compreende os municípios de Água Branca, Mata Grande, Inhapi e Pariconha, com todas as condições edafoclimáticas de ser uma das regiões maiores produtores de fruta aqui do Nordeste brasileiro. Predomina o minifúndio, ou seja, as condições de solo e de clima favoráveis para a prática da fruticultura,
E nós temos, além disso aí, a região do Vale do São Francisco. Eu costumo dizer que os técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas costumam dizer que o Canal do Sertão, que tem uma extensão de 250 quilômetros, tem aproximadamente 60 mil hectares irrigáveis. O Vale do São Francisco, que tem início em Piranhas e vai até a Piaçabuçu, tem aproximadamente, Flávio Gomes de Barros, 100 mil hectares irrigáveis. Desses 100 mil hectares irrigáveis, nós só temos 2 projetos, um em Igreja Nova e outro em Porto Real do Colégio, projetos oriundos da Codevasf, e que não chega a 5 mil hectares, ou seja, nós temos em torno de 95 mil hectares irrigáveis em todo o Vale do São Francisco. Está faltando, deputado, pelo que o senhor está colocando, está faltando a ação política, a ação de governo. Mas em termos emergenciais, o que é que pode ser feito por essa região no que diz respeito a essa falta de chuva? Primeiramente, nós temos que fortalecer, por exemplo, nós estamos diante de um problema seríssimo, que é essa mancha escura que surgiu no Lago de Xingó, exatamente, mais um grande problema. Eu quero dizer aqui, aproveitar o seu programa e dizer que a Casal vem recebendo críticas por um crime que a Casal não cometeu. Esse crime foi cometido pela Chesf. E a Casal quem está respondendo por esse crime. Se precisa atribuir, cobrar para reparar esse dano causado lá no Lago de Xingó, seja a Chesf a responsável pelo reparo, pela recuperação dessa mancha escura que está lá exatamente na região de captação de água que atende os municípios de Delmiro Gouveia e Pariconha. Já identificaram, deputado, a razão dessa mancha? Veja bem, foi esvaziado uma barragem em Paulo Afonso, a barragem Belvedere. Evidentemente, quando se constrói uma barragem, aquela vegetação fica submersa e, consequentemente, ela entra por um processo de decomposição. Depois de 30 anos, essa barragem foi feito o esvaziamento dessa barragem e, evidentemente, esses sedimentos que estavam no fundo da barragem vão para o Lago de Xingó e aquele habitat ali favoreceu a formação de microalgas. Em exames feitos análise recentemente, se detectou já substâncias tóxicas naquela mancha, o que vem prejudicar a saúde do ser humano. Isso é extremamente preocupante. Além dessa questão, eu quero dizer que nós precisamos, de imediato, colocar o Canal do Sertão para funcionar. Tanto para a utilização, o reforço das adutoras que atende os municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Inhapi, Canapi, Mata Grande, Olho d'Água do Casado, Distrito Piau e Piranhas, como também a gente precisa de imediato, Flávio, estabelecer as áreas irrigáveis nos 165 quilômetros já concluído e, evidentemente, com isso, a gente estabelecer projetos de irrigação para essas áreas irrigáveis, levando-se em consideração as culturas apropriadas, adaptáveis àquela região. Sobre o Canal do Sertão, deputado, tem se divulgado que falta um pequeno trecho, muito pequeno mesmo, para se concluir a segunda etapa do canal. E isso não está sendo feito, isso aconteceu no final do governo passado, há cerca de 6, 8 meses atrás, isso parou por falta de recursos. Como é que está a situação em relação a isso? Veja bem, essa é uma grande preocupação do governador Renan Filho. Ele está imbuído dessa seu desejo, essa vontade de realmente colocar em prática o funcionamento do canal. Volto a repetir, tanto para fortalecer as adutoras que atuam na região, como o que mais se espera, o alagoano, o sertanejo espera, é exatamente o funcionamento, colocar em prática esses projetos de irrigação. A verdade é que nós nos deparamos com um país que está enfrentando uma das mais danosas crises econômicas de sua história. E isso deixa preocupado não só o governador Renan Filho, como deixa preocupado todos nós que fazemos a Assembleia Legislativa, todos nós representantes da sociedade alagoana e, mais precisamente, a família sertaneja, que esperamos exatamente
que esse canal do Sertão venha funcionar e, evidentemente, esse canal venha transformar, venha mudar, venha transformar a nossa região numa região extremamente viável. Hoje, qual é a situação do canal em termos de serventia, de utilidade para a Olha, população? hoje nós temos 65 quilômetros de extensão. O que funciona hoje esse canal está funcionando para fortalecer algumas adutoras que a sua captação deixaram de ser no Rio São Francisco e, evidentemente, essa captação passou no Lago do Xingó. Isso dá uma economia em torno de 100 mil a 150 mil reais a casal, ou seja, em termos de consumo de energia, e isso vem o quê? Aumentar o fornecimento de água para os municípios da região do Alto Sertão. Mas, como sabemos, esse canal, como foi dito, ele vai até a cidade de Arapiraca. O que nós precisamos de imediato, além dessa água para o reforço das adutoras da região, o que eu acho mais importante, Flávio, nesse momento, é se determinar, se estabelecer as áreas irrigáveis e a gente colocar em prática exatamente a funcionar os projetos de irrigação naquela região. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o deputado estadual Inácio Loyola.